Olá pessoal, como estão? Bom, nesta segunda aula vamos trabalhar de modo mais detido com algumas questões importantes no estudo da estética, sendo que na próxima faremos o mesmo com os problemas principais da filosofia da arte. A primeira questão que vai nos ocupar aqui diz respeito ao conceito de belo. O que é a beleza? Talvez um dos primeiros filósofos a ter proposto uma resposta a essa questão tenha sido Sócrates. Como vocês bem sabem, Sócrates não deixou para nós nenhum escrito expondo seus pensamentos, e por isso, tudo que se atribui a ele, em termos de posições filosóficas, nos veio de fontes que são secundárias, principalmente do seu discípulo mais importante e conhecido, Platão, mas também de outros contemporâneos seus, como Xenofonte, também seu discípulo, e de uma maneira mais crítica e satírica, da produção do comediógrafo Aristófanes. Em seu texto Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, Xenofonte fez alguns apontamentos a respeito da concepção de Sócrates acerca da beleza. Esse mesmo tipo de concepção também reaparece em um dos diálogos de Platão, o Hípias Maior, cujo tema central é a beleza. Como duas das principais fontes a respeito do pensamento socrático expõem posições semelhantes, parece plausível então que consideremos essa como sendo a posição de Sócrates a respeito da natureza da beleza. E é isso que assumiremos aqui. Nesses dois textos, Sócrates diz com toda clareza que o belo é o útil. Ou seja, tudo o que é belo é útil e tudo que é útil é belo. No entanto, o termo útil nesse contexto não deve ser tomado com o mesmo sentido em que habitualmente empregamos essa palavra. Segundo Sócrates, dizer que algo é útil é dizer que esse algo é adequado aos fins para os quais foi produzido. Por exemplo, no texto do Xenofonte, Sócrates afirma que um cesto de lixo pode ser belo, enquanto um escudo de ouro pode ser feio. Afinal, um cesto de lixo que desempenhasse adequadamente sua função, que é coletar lixo, seria belo, enquanto um escudo de ouro, certamente muito pesado para garantir a destreza em um combate, seria feio. Vejam então que para Sócrates a beleza nada tem a ver com as propriedades sensorialmente agradáveis que um objeto poderia nos apresentar. O belo para Sócrates é pensado em termos de uma função. De maneira semelhante, no Hípias Maior de Platão, Sócrates afirma que seria feio um olho que não pudesse ver ou um corpo humano que fosse incapaz de desempenhar habilmente atividades físicas. Nesses dois textos, os exemplos dados por Sócrates dizem respeito a objetos utilitários e coisas naturais, como o corpo humano, que acabamos de ver. Sócrates não discute sua concepção de beleza com relação ao que chamaríamos de belas artes, a pintura, a escultura, etc. Mas isso certamente não nos impede de pensar a respeito. Qual seria a função da arte? Em que situações poderíamos, seguindo a concepção utilitária do belo proposta por Sócrates, afirmar que uma obra desempenhou adequadamente sua função? Quando ela causa prazer? Quando ela nos faz pensar? Quando ela nos ensina algo? Essa questão, diferentemente da questão da natureza do belo, não foi, até onde sabemos, trabalhada por Sócrates. Em Platão, por sua vez, temos uma concepção de beleza bem mais complexa. E isso certamente porque de sua obra dispomos de muitos de seus escritos. E muito dessa complexidade se origina de uma certa ambiguidade a respeito do belo que percebemos em seus textos. Em diálogos como o Ion e o Críton, por exemplo, o filósofo fala do belo como se esse fosse uma característica dos objetos físicos, localizáveis principalmente em propriedades como a harmonia e a proporção, as quais, quando presentes em algo, seriam capazes de causar prazer. Já em seu trabalho posterior, principalmente em diálogos como o Banquete, o Fédon e a República, o belo passa a ser concebido como algo impossível de ser apreendido pelos sentidos, mas passível de ser apreendido por nossa intelecção. Nesse sentido, então, a teoria platônica do belo mostra-se, nesses diálogos posteriores, em plena consonância com sua concepção a respeito da existência de objetos ideais, chamados por ele de formas ou ideias. A beleza verdadeira só pode ser apreendida, como todas as demais formas das coisas, pela razão e por meio do raciocínio dialético, nunca por meio da contemplação sensorial. Por essa razão, no último livro do texto da República,
Platão fará duras críticas à atividade dos artistas, chamados por ele de imitativos ou miméticos, como o poeta, o pintor e o escultor. E isso justamente por esses artistas produzirem meras cópias do mundo sensível, o qual, segundo Platão, já seriam uma cópia imperfeita do mundo das formas. Assim, o artista mimético, ao copiar objetos inferiores em sua verdade e causar prazer com essa imitação, seria um inimigo a ser combatido e banido da cidade ideal discutida no texto da República, justamente por atrelar o prazer da percepção sensorial das obras de arte com a apreciação de um mundo transitório e, por isso mesmo, falso. Dito de outro modo, o artista seria como um sofista, aquele cuja atividade dificultaria nossa saída da caverna de ilusões em direção ao mundo verdadeiro. Com o advento do cristianismo no Ocidente, a ideia de um belo inteligível e superior aos objetos sensíveis, agora vistos também como fonte do pecado, encontrou ampla reverberação em um novo quadro cultural dominado pela ideia de um Deus transcendente. Não por acaso, os trabalhos artísticos medievais, do Ocidente medieval, centram-se apenas em ilustrar ensinamentos bíblicos sem buscar uma idealização do belo na própria representação. Isso é, sem fazer das representações artísticas o foco da observação e da apreciação, mas utilizando-se dessas representações, geralmente imperfeitas, meramente para transmitir mensagens das Sagradas Escrituras. Mas o que poderíamos dizer a respeito do impacto sensorial causado por coisas não criadas pelos humanos, como a ação da natureza? De uma perspectiva platônica e mesmo cristã, não haveria condenação possível a esse tipo de experiência, mesmo o mundo material sendo considerado inferior e menos importante que o mundo ideal ou espiritual. Justamente porque, nesse caso, a origem da experiência seria o próprio mundo, ou, em um contexto teológico, a ação de Deus. Qualquer pessoa que já tenha presenciado a grandiosidade da natureza, a visita das cataratas do Iguaçu, por exemplo, ou um oceano agitado com uma tempestade de raios, certamente descreveria sua experiência em termos esteticamente positivos, mas acompanhada de uma ligeiramente assustadora consciência da nossa finitude, de nossa pequenez diante do mundo. Um sentimento de maravilhamento. Para dar conta desse tipo de experiência, o termo sublime passou a ser cunhado por alguns pensadores. Historicamente, esse termo provavelmente foi empregado pela primeira vez no início da era cristã, pelo professor de retórica Longino, para se referir a uma certa qualidade dos discursos capazes de arrebatar a sua plateia. Mas foi apenas a partir do século XVIII que o sublime passou a fazer parte do vocabulário da estética como um termo para caracterizar a experiência de um prazer estético mediado por um desprazer inicial em decorrência do reconhecimento da imensidão da natureza e do seu poder sobre nós. Considerem agora um problema estético diferente. Por que as pessoas gostam da representação de coisas desagradáveis? Muitas pessoas, eu inclusive, têm prazer estético com a leitura ou a experiência visual de narrativas trágicas, infelizes, muitas delas expondo o lado mesquinho, pequeno e vergonhoso da humanidade, outras fazendo-nos criar laços com personagens para depois destruí-los das maneiras mais variadamente desprezíveis. Ou prazer com a representação visual da dor, da morte, da doença, enfim, de coisas que, se tomadas no mundo real, por assim dizer, seriam absolutamente repulsivas. Enfim, como esse tipo de representação é capaz de nos proporcionar prazer? Pessoas vão ao cinema assistir a filmes de violência e terror e depois de quase morrerem de medo nessas sessões, saem felizes com a experiência que tiveram. Como isso é possível? Como explicar esse paradoxo? O primeiro filósofo a se debruçar sobre esse enigma foi Aristóteles. Em sua poética, ao discutir os aspectos normativos de gêneros como a epopeia e a tragédia, afirmou que o objetivo da composição trágica consistia no fato dela promover um sentimento de catarse ou purificação em seus espectadores. Isto é, um sentimento de terror aliado ao sentimento de piedade. Vamos nos lembrar, só para ilustrar que tipo de composição Aristóteles tinha em mente, a história de Édipo Rei, escrita por Sófocles, onde o herói trágico, Édipo, após ser abandonado para morrer pelo seu próprio pai, que dessa maneira tentava contornar uma previsão terrível feita pelo oráculo de Delfos, reencontra-o acidentalmente e o mata,
casando-se posteriormente sem saber com a própria mãe. Ao descobrir a verdade, Édipo arranca os próprios olhos enquanto a sua mãe se suicida. Por que alguém apreciaria uma história como essa? Que importância haveria no fato desse sentimento de catarse ser despertado nas pessoas? É muito difícil compreender claramente o que Aristóteles pretendia dizer com a explicação da catarse, já que suas observações a esse respeito foram muito breves. Mas uma leitura bastante comum a esse respeito é a de que sua teoria propunha que a experiência desse tipo de obra trágica, capaz de despertar em nós o sentimento de terror, consegue, por outro lado, mediante nossa identificação com a trama, trazer nossos sentimentos para o contexto ficcional ou representacional, amenizando sua intensidade em nós e minimizando nossos conflitos, para que, ao término da experiência, nós possamos recuperá-los e assim obtermos uma purificação. Como se promovendo mesmo um efeito terapêutico. Dessa maneira, mesmo diante da experiência do terror e da tensão durante a vivência dessa experiência, o resultado final seria o de uma limpeza de nossas emoções, um alívio de nossas tensões. E esse estado de alívio, então, é que nos provocaria o prazer. Bem, agora que abordamos algumas ideias referentes a importantes categorias estéticas, passemos a uma discussão a respeito da questão do padrão de gosto. É certo que esse problema possui uma estreita relação com temas que acabamos de ver. Afinal, o que o juízo de gosto pretende afirmar é sempre que uma certa coisa, seja ela uma obra de arte ou não, possui ou não um determinado tipo de qualidade estética. Ou seja, que ela é bela ou feia, sublime, desagradável, etc. Os debates em torno do padrão do gosto, principalmente a respeito das obras de arte, tornaram-se muito populares a partir do século XVII, graças a uma série de textos publicados por autores de língua inglesa, como por exemplo David Hume e Peter Burke. No século seguinte, o filósofo alemão Immanuel Kant também viria a abordar esse tema. Vejamos então o que Hume e Kant disseram sobre esse assunto. Em seu ensaio do padrão do gosto, Hume defendeu a ideia de que, apesar de uma certa imprecisão, é possível determinar quando um juízo estético acerca das artes é verdadeiro ou não. Segundo ele, a percepção da beleza depende do desenvolvimento de nossas próprias capacidades. Como argumento, ele apresenta uma analogia. Muitas vezes, nosso paladar é incapaz de identificar a presença de certos temperos em um prato, o que não significa que esses temperos, condimentos não estejam lá. O problema é que nosso paladar muitas vezes não é treinado e, assim, não percebe as sutilezas dos sabores. O mesmo acontece, segundo ele, com o nosso gosto para as artes. Às vezes se olha e não se vê o belo, como quando uma pessoa míope, sem óculos, olha, mas não enxerga. Só que essa situação de embrutecimento dos nossos sentidos pode ser revertida em favor de uma maior delicadeza dos mesmos. Podemos prestar mais atenção aos sabores, aprender a memorizar os diversos temperos, colocar um óculos. Para Hume, a apreciação da arte e o maior refinamento do nosso senso estético dependem diretamente do conhecimento que podemos ter da arte, da sua história, da sua técnica, etc. Sem treino e conhecimento, como podemos julgar adequadamente uma peça musical e querer equiparar nosso juízo a alguém que compreende profundamente a teoria musical e que também pratica e consome peças musicais das mais diversas? Agora, é claro, insiste Hume, entre aqueles que têm o conhecimento, que têm a delicadeza da imaginação necessária para a percepção das sutilezas do belo, sempre é possível haver desacordo. Até porque, por trás dessa percepção mais objetiva, sempre estarão nossos sentimentos, nossa vida pessoal, etc. Então, embora haja uma espécie de padrão do gosto e possamos dizer que os juízos estéticos são, em alguma medida, objetivos, eles certamente não são precisos e verdadeiros como juízos lógicos ou outros juízos empíricos. Por isso, Hume defende que o padrão do gosto sempre será um acordo conjunto entre pessoas dotadas da sensibilidade necessária, ainda que elas possam estar em desacordo a respeito de alguns detalhes. Já Kant, na primeira parte da sua crítica da faculdade do juízo, chamada de Analítica do Belo, se propôs a discutir a natureza desses juízos de gosto. Entre suas ideias principais,
estava de que esses juízos ligam-se diretamente aos nossos sentimentos e de que existe um tipo de sentimento que só pode ser produzido em nós por uma forma de prazer muito específica, o prazer estético. O prazer estético não é o único tipo de prazer que se produz em nós. Existe também o prazer proveniente do agradável e o prazer proveniente do bom. Quando comemos um alimento que nos dá prazer, esse deleite certamente não é de caráter estético, ainda que ele satisfaça os nossos sentidos. Tampouco o prazer que temos ao agir bem ou a presenciar uma boa ação pode ser confundido com o sentimento da beleza. E isso porque esse sentimento depende de um tipo de experiência que é única, uma espécie de prazer desinteressado. Prazer esse que é despertado em nós apenas mediante a relação entre a nossa mente e uma representação, independentemente da existência real de algo representado. Esse tipo especial de prazer ocorre, segundo Kant, porque nesse estado nossas capacidades cognitivas relacionam-se de uma maneira incomum, diferente de quando apreendemos ou emitimos um juízo não estético. Quando dizemos, por exemplo, que o céu é azul, nosso entendimento nos fornece conceitos que se ajustam à intuição sensível que tivemos ao olhar aquela coisa e ver aquela cor. No caso da experiência estética, nosso entendimento é incapaz de nos fornecer um conceito a respeito do que experienciamos, restando apenas um dado intuído sensorialmente. É justamente o fato das nossas faculdades do conhecimento operarem dessa maneira inusitada que faz com que emerja em nós o prazer estético. Por isso, o belo é em nós um sentimento, mas um sentimento universal, passível de ser experimentado de maneira semelhante por outros que se abram ao mesmo tipo de experiência desinteressada que está na base do prazer estético. Bom, aqui terminamos nossa segunda aula. Ainda que tenhamos aprofundado um pouco os temas que vimos na primeira unidade, tudo que foi dito aqui ainda é bastante introdutório. Assim, é importante que vocês se aprofundem ainda mais consultando a bibliografia indicada e também buscando novos conhecimentos por sua própria conta. Esse tipo de autonomia é muito saudável para qualquer tipo de estudante. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.